Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Que bom, semana passou rápido, estamos aqui com a resenha raiz da televisão brasileira, analisando, discutindo, debatendo e informando o que acontece no mundo esportivo, destaque maior para o futebol e os times do Rio de Janeiro, aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Perfeito. RenTV e Bye Bye Lixo com a gente aqui daqui a pouquinho. Vamos ter o Bye Bye Lixo com a gente aqui no nosso programa. Meu querido Matheus, bota a galera no vídeo e o destaque, o boa noite dos meus mosqueteiros, da minha rainha, aqui no Max Esporte. Primeiro, boa noite dele, Jorge Ramos. Fala, Jorginho. Alô, Mazela, boa noite a você, boa noite, Mário, boa noite, Luciana, e a você, amigo, que está nos acompanhando aí, que nos dá o prestígio da sua audiência. Olha, é difícil não falar, né, da violência nos estádios. Então, o meu destaque hoje é esse, é um destaque negativo, né, com a quantidade de violência que aconteceu tanto na Série B quanto na Série A. Eu lembro também, né, daquela, né, batalha infernal da Indonésia, onde vários morreram. Então, é um mundo violento e parece que as autoridades desportivas pouco fazem para que isso acabe. Então, fica esse registro aqui meu, né, essa minha revolta diante de tanta impunidade que acontece aqui no futebol brasileiro e que parece não ter fim, Mazela. Perfeito, é um assunto recorrente aqui no programa de hoje, aqui no Max Esporte. Ela mexeu ali, se ela mexer, eu vou chamar. Fala, Luciana Campos. Fala, Lulu. Boa noite. Boa noite, querido. Meu destaque dessa semana vai para a final, né, da Copa do Brasil. Vamos ver aí quem vai levar a taça, Corinthians ou Flamengo. Aliás, Flamengo ou Corinthians. Tá certo, então. Vamos falar muito na final de amanhã. Vai ser um jogo vai ter coração forte. E ele tem coração forte. Estreou a semana passada um quadro maravilhoso, As Copas que eu ouvi. E hoje tem sequência, mas agora é o destaque de um dos grandes nomes do rádio esportivo do Brasil, meu querido irmão Mário Silva. Boa noite, Mazela. Tudo bem? Um abraço para o Luciano, um abraço para o nosso Jorge Ramos e para todos aqueles que estão nos assistindo. E muita gente está assistindo a gente. Olha, o meu destaque, lógico que a violência tem um destaque muito grande, mas eu fico com a absurda decisão do STJD que adiou o jogo do Corinthians com o Goiás, beneficiando o Corinthians, que joga nesta quarta-feira com o Flamengo. Coisas do futebol brasileiro. Coisas do futebol brasileiro que debateremos aqui. Vocês em casa estão percebendo em todas as plataformas também que o programa está quente. Muita coisa será debatido, discutido aqui no Max Esporte. Lembrando que todos os nossos programas, desde o número 1 há mais de 3 anos no ar, você encontra no YouTube, no canal Max Esporte, da TV Max. Então, YouTube, quero ver como é que foi a semana passada, não pude assistir, tem tudo, do primeiro até o de hoje. Dito isso, daqui a pouquinho a gente vai estar vai estar pegando e destrinchando tudo isso, porque está na hora agora do meu querido irmão Paulo Bizarro e o Games. Fala, Paulinho! Boa noite! É chegada a hora daquela dica de game semanal e um jogaço para ninguém botar defeito. Gotham Knights sai dia 21 de outubro para PS5, Xbox One e Series e PC. Com a morte de Batman, Gotham precisa urgentemente de um novo herói. Para isso, Robin, Asa Noturna, Batgirl e Capuz Vermelho enfrentarão a Corte das Corujas. Um jogaço para você conferir agora.
dos heróis de Gotham diretamente para os heróis do Free Fire. Na LBFF 8 temos um bicampeão. A Vivo Kids se tornou a primeira bicampeã da história da Liga Brasileira de Free Fire. E nossos primeiros representantes no Mundial da categoria, que acontece em Bangkok, nos dias 25 e 26 de novembro. A Magic Squad, depois da 8ª queda emocionante, também conquistou a sua vaga e foi a vice-campeã do torneio. Agora que vem a Bangkok, que nós vamos trazer esse título para o Brasil de novo. Como aqui nesse quadro é você que manda e muita gente tem me solicitado para voltar a falar sobre o metaverso e investimentos em NFT, eu vou trazer mais um especial na próxima semana com várias dicas reais para você ganhar dinheiro sem tapeação nesse novo mundo do metaverso das NFTs baseadas em blockchain. Não perca, semana que vem, especial bem definido, bem detalhado sobre todo esse mundo. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, Paulinho. Tchau, Paulinho. Agora, eu fiquei arrasado, eu confesso de público aqui do Max Sport, o Batman morreu. Que loucura. O Batman morreu. O Batman morreu, acabou o programa. Como assim, eu não sabia disso. Como que o Batman morre? Ah, meu Deus, fiquei pasmo. Mas você sabe que ele vai ressurgir dos mortos, viu? Vai? Do mundo das trevas. Grande notícia, Jorge, grande notícia. E uma grande... Só falta, me perdoe, só falta matar o espírito que anda. Pois é. Aí eu vou parar. Aí para. Não, mas quem não para agora com muita notícia, muita informação, e hoje sobre mulheres, viu, Lu? Fisiculturismo feminino, nosso querido Raul Marques. Fala, Raulzito! E aí, galera da Max Esportes, preparados para o programa de hoje? Então, Mazela, hoje nós vamos estar falando sobre as musas que vão representar o Brasil em dezembro no Mr. Olympia, o maior palco de fisiculturismo do mundo. E na categoria Wellness são elas: Franciele Matos, com apenas 23 anos, é a atual campeã da categoria e vem com tudo para defender esse título. Ângela Borges, com mais de 60 títulos na carreira, veterana de 37 anos, ficou em segundo lugar na última edição. Isabela Nunes, a nossa Isa Pereira, a carioca de 1,53 de altura, ficou na terceira posição do ano passado. Júlia Chitarra, a Júlia foi top 5 da última edição do Olímpia, completando o palco com 4 brasileiras entre as 5 melhores. E contamos ainda com a Gisele Machado, que tem mais de 25 títulos na carreira e tem feito uma preparação insana para esse campeonato, e já disse que vem para ser campeã de 2022. E como vocês podem ver, no ano passado no Olímpia, nossas meninas dominaram o palco na categoria Wellness, ficando 4 brasileiras entre as 5 melhores do mundo. E temos a categoria Bikini, que são elas: Elisa Pessini, que foi campeã em 2019, e Cristiane Silveira, que vem para fazer bonito. Estão com shape impecável para a categoria e vão para o show para brigar pelos primeiros lugares. E é isso aí, galera. Já estamos aqui ansiosos para ver nossas meninas no maior palco de fisiculturismo do mundo, que é o Olímpia. E anota aí, hein? É em dezembro, não percam. E semana que vem vamos estar falando mais sobre esse campeonato. Forte abraço. Valeu, Raul, valeu. Eu também gostei. Só menina bonita, hein? Também. Lulu, falta você, Lulu, fazer o seu shape campeão, cara. O seu shape Meu campeão. amigo, uma dieta dessa eu não aguento. Sou taurina com ascendente em touro, ou seja, comer pra mim é prioridade, comer e dormir. Então não é pra mim não. Não é pra mim não dá não. Eu acho que a Luciana ia concorrer. Só menina bonita, menina sarada, cada corpo maravilhoso. Raul, eu tô assim, ó, boca aberta com a beleza das meninas aqui no Max Sport. Ó, São mesmo, quero ver a semana que vem, Raul. Quero ver a semana que vem, hein, Raul? Nosso Raul, nosso fisiculturismo é um quadro diferente. Estamos abrindo espaço para um novo esporte que quase ninguém abre, e o Max Sport, a TV Max, abrindo para o fisiculturismo com o nosso querido Raul Marques. Dito isso, me deixa sozinho na tela que eu vou chamar Mário Silva. Fala sobre as Copas que você ouviu, meu irmão. Olá, gente. Estamos aqui para falar das Copas que eu ouvi. E hoje é a vez da Copa da Suécia.
a Copa de 1958. O trabalho começou em 56. O Brasil fez uma excursão à Europa, uma boa excursão, jogamos contra seleções mais fortes, vencemos algumas, perdemos para a Inglaterra, sob o comando de Flávio Costa. Formou-se ali a base de 58. O Flávio, que tinha sido treinador da Copa de 50, até pensou em ser o de 58, mas, surpreendentemente, a CBD, na época, escolheu o Vicente Feola, do São Paulo, e que tinha sido auxiliar do Flávio na Copa de 50. O Brasil, para variar, saiu do país como desacreditado, mas acabou fazendo uma grande Copa e conquistando o título, o primeiro da sua história futebolística. Mas isso é um assunto para daqui a pouco, tá certo? Já volto já, hein? Um abraço. Volta sim, Mário, volta sim. Daqui a pouquinho a gente volta e quem chega agora é Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, depois do Bye Bye Lixo do meu amigo Espeto, alô Paulinho Carioca, fala Espeto, é isso aí, vamos em frente. E eu queria dar sequência no primeiro bloco do Max Sport, nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, falando dos problemas ocorridos no final de semana, que já vinham ocorrendo durante o campeonato, mas neste final de semana ganhou uma proporção muito grande, principalmente em Fortaleza e também no Recife. Lembrando que na ressacada o Fluminense jogou sem torcida, quer dizer, os problemas acontecidos até agora fora do campo foram para a arquibancada. Bota a galera no vídeo aí, meu querido Matheus. Está aí a Luciana, o Jorge e o Mário. Eu queria debater isso. Ô, Lu, começo com você, com as cenas lamentáveis que a gente sempre fala, se repetem e nada acontece. Por quê? Pois é, a ausência de uma autoridade pública e também desportiva que faça valer a lei. Por exemplo, foi denunciado tanto o Sport quanto o Ceará, e uma das punições é a perda da partida, né? Dos 3 pontos, poder perder 3-0. Eu acho que. Só que isso só lá no final, ou seja, a gente já está na reta final do campeonato. E eu acho que isso deveria ser, assim, muito rápido para que os clubes sejam punidos. E, por exemplo, no caso do Sport, isso significaria o fim de qualquer possibilidade de subir. Mas se não for assim, qual é a outra medida? Porque foi algo lamentável naquele jogo do Vasco, algo absurdo, quero inclusive punir o Raniel. Gente, tá muito chato, o futebol é isso, é zoação, não é violência. Se um jogador não puder... Quem viveu a história de Romário, Edmundo, no Vasco, pelo amor de Deus, não dá para ser assim. É só lembrar que o Messi fez esse tipo de provocação lá na Espanha, no próprio... Exatamente. E ninguém saiu, pelo contrário, o pessoal até fez alguns gestos obscenos, xingou, tirou foto. Mas, pelo amor de Deus, né, Mazela? Só vai acabar quando houver atitudes ou punições concretas. Eu acho que perder uma partida dessa, nesse momento do campeonato, para o esporte em especial, depois a gente pode até falar do Ceará, seria importantíssimo como uma medida exemplar. Duvido que isso volte a acontecer depois. Para o Ceará também, né? Pela tabela. Porque eu não estou lembrando da onde o Ceará está. Está lá embaixo. Pode cair. Né? O Ceará pode cair. Está brigando com o Cuiabá, ele pode cair. Agora, me permita, Mazela, ou Luciano, terminou, Luciano? Posso aduzir aí, como diria o outro? Cadê a voz da Luciano? Estou aqui. Olha só, seguinte, as pessoas levam para os estádios as suas idiosincrasias, as suas frustrações, os seus problemas, que não tem nada a ver com o futebol. Esse é o primeiro ponto. Então o cara está zangado porque não tem comida, está zangado porque não ligou com a namorada, aí descarrega no futebol. Eu sou o tempo que eu ia o jogo, o meu time perdia, todo mundo sabe que eu sou o Flamengo,
Vai ficar uma triste na hora, pô, acabou. Futebol é para distrair, não é? E outra coisa, não tem punição. Primeiro que o tribunal, ele tem clube. Os caras que estão no tribunal, eles têm clube. Eles torcem. E às vezes distorcem. Como é que você vai julgar um negócio? O campeonato vai acabar daqui a 5 rodadas, certo? E você vai julgar daqui a 5 semanas. Um negócio que não tem na cabeça de ninguém. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, é julgar com seriedade. E o segundo ponto é botar esse pessoal na cadeia. Porque só acabou na Inglaterra, e olha que era pesado o negócio lá, só acabou quando as pessoas uns foram para a cadeia, outros, já falei 300 vezes, uns foram se apresentar na delegacia, outros não podem nem chegar perto do estádio. Funcionou, gente. Por que não funciona aqui? Eu sei que as pessoas levam frustrações para os estádios, mas tem que coibir, não pode deixar como está. É um absurdo. E um absurdo também punir o jogador por estar comemorando. Exatamente. Porque aí você vai virar a escolinha do professor Raimundo. Ah, não pode fazer isso, não pode... Que é isso, gente? Mas tem um aspecto, Mário, eu acho que tem um aspecto, Mário, que é que o jogador ele pode comemorar, claro, faz parte do futebol a comemoração. Agora, eu acho que no mundo violento como nós vivemos, com muita impunidade no Brasil, quando ele vai na torcida adversária comemorar, e ele, no caso do Raniel, que não é o culpado, mas quando ele provoca aquela torcida organizada, que tem ali participação da direção do clube, a gente sabe que isso não é lá em Pernambuco, é no Brasil inteiro, gera essa confusão e essa covardia que nós vimos, mulheres sendo agredidas, declarações absurdas, tipo assim, isso é normal acontecer, levando para esse lado como se tudo fosse normal, como se a violência fosse normal. E o pior de tudo é isso, é quando você banaliza uma situação como essa. E os nossos dirigentes são extremamente culpados. Então, a impunidade, a falta de organização, de energia nesse momento, gera essa situação que poderia virar uma catástrofe. E eu lembro daquele jogo da Indonésia, recentemente, mais de 100 pessoas que morreram. E outros jogos, aquele jogo do Corinthians na Bolívia. Jorge, tem um detalhe envolvendo esse jogo especificamente do Vasco com o Sport. O Sport não quis levar o jogo, e aí deveria ter uma determinação da CBF para a Arena Pernambuco. Ele perdeu dinheiro, que não é maior. É maior. Sim. Ele não quis levar para fazer caldeirão. Tem um monte de cara então, aí, nesse caso, é mais responsável a isso, né? Claro além disso, é muito mais responsável. Então, assim, eu acho que só começa a se tocar quando você perde na questão competitiva do campeonato. A Série B, fora o Cruzeiro, dali para baixo está tudo embolado, né? A gente viu aí o Vasco conseguiu derrapar depois de estar com uma vantagem de 10 pontos. E era um jogo importantíssimo para as duas equipes. Eu acho que o melhor a fazer é você, além de punir criminalmente as pessoas, porque é isso que o Mário está trazendo, isso é importantíssimo, os dirigentes tendo um espaço maior, não levando, por que não fez? Quem ali validou aquela situação num estádio menor diante de duas grandes equipes? Não importa se está na Série B ou não, gente. São duas equipes com história no futebol, de camisa, um jogo tenso desde o princípio. E aí e aquilo, aí eu discordo da questão da punição do Raniel, mas teve outro jogador que tacou uma cadeira, aí também é um pouco demais, né? Não dá para... Lu, deixa eu cortar, falar um negocinho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, sempre em nome de Vai Lixo e Ren TV, com a segunda parte do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Aqui a gente discute, debate, critica, elogia. Rapaziada,
É o debate raiz da televisão brasileira, mais de 3 anos no ar. Pela TV Max, canais 25 e 525 e demais plataformas. Lembrando mais uma vez, se você perdeu algum programa, vai no YouTube, Max Sport TV Max, e lá você encontra todos os programas Max Sport. É isso aí, obrigado pelo carinho, valeu pela audiência e dando sequência sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito, muito melhor. RenTV, do meu amigo Júlio Cosentino. Meu querido Mário Silva, volte para falar a segunda parte das Copas que você ouviu, Mário. Estou de volta, hein? As Copas que eu ouvi. Estou de volta agora para falar da conquista. O Brasil chegou à Suécia depois de 2 amistosos na Itália, estreou contra a Áustria num domingo, dia 8 de junho, venceu por 3-0, na sequência empatou com a Inglaterra 0-0, venceu a Rússia, União Soviética na época, por 2-0, País de Gales por 1-0, goleou a França 5 e goleou a Suécia 5-2 e foi campeão do mundo. Muita coisa se falou, que o Nilton Santos e os outros pressionaram para botar Garrincha, Pelé, não houve nada disso. Os próprios jogadores desmentiram isso. É tudo folclore. Garrincha entrou contra a Rússia, entrou na hora certa, e Pelé entrou contra o País de Gales e fez um golaço. E aconteceu a maior festa popular que eu já vi na minha vida, sem programação. Detalhe, os jogos de domingo, festa. Domingo dia 8, domingo dia 15 e domingo 29, que foi a final, dia de São Pedro. Os outros jogos foram dias da semana e todos trabalharam normalmente. Eu, por exemplo, que não era trabalhador, era estudante, tinha de 11 para 12 anos, eu ia para a escola, tinha que estudar, não tinha jeito. Eu ouvi tranquilamente, ainda com o rádio indo e voltando, com o Jorge Cury narrando, às vezes com o Edson Luiz, dizendo placar na Suécia, e o Brasil venceu a Copa do Mundo. Foi uma festa. Quem era de beber bilitou bastante, todo mundo alegre, o dono do bar, lusitano, pagava e botava o dinheiro no bolso ao mesmo tempo, bloco de carnaval, tudo isso no domingo, dia 29, até às 10 horas da noite. Depois um silêncio total. Sabem por quê? Porque no dia seguinte o pessoal tinha que trabalhar. Quando o Brasil chegou, aí sim, uma festa, desfile em carro de bombeiro, e o time foi recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek, já que a capital ainda era no Rio de Janeiro. Foi isso, a maior festa popular que eu já vi na minha vida. Tchau! Tchau, Mário! Valeu, Mário! Portanto, as histórias da Copa do Mundo que Mário Silva ouviu. Semana que vem tem mais. E lembrando sempre de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, de volta com Bye Bye Lixo, agora no Max Sport, do nosso Espeto, nosso Paulinho Carioca, sempre juntos aqui, levando tudo para vocês. Mário Silva contou a história, semana que vem Copa de 62, o bicampeonato, e bota a galera de volta na tela. Você vê, o Mário Silva foi lá, trocou de camisa, já voltou rapidinho, tá aí a Luciana Campos e o Jorge rapidinho. Eu acho que esse é o assunto, violência, aquele problema, a gente já sabe qual é o diagnóstico, o que tem que ser feito para curar, só espero que os nossos dirigentes façam isso. Essa é a grande questão, a vontade política, a vontade de realmente realizar. E punir quem tem que ser punido, né? Vamos em frente, tomara que essas cenas não se repitam, eu particularmente não acredito, mas vamos em frente, vamos em frente. Bom, aqui, Botafogo! Pizza, é verdade, uma bela de uma pizza. É verdade. Jorge Ramos, uma pizza, ela, a Margherita.
Acabou em pizza de novo o Botafogo, Jorginho. De novo, em casa, sempre acaba em pizza o Botafogo, perdendo mais uma. O Botafogo é um time em formação ainda, né? E a gente percebe que muitos jogadores já estão assim muito cansados, né, com a temporada, não fizeram pré-temporada. Foi um jogo, eu diria que o Botafogo teve uma movimentação boa no primeiro tempo. Depois, o segundo tempo perdeu essa movimentação. E por incrível que possa parecer, mas o futebol acontece isso, a única bola que o Internacional chutou no gol do Botafogo foi gol. Foi a única bola no gol do Botafogo, enquanto que o Botafogo deu 3 chutes a gol. Foi um jogo de poucas oportunidades, muito mais de briga, não foi um bom jogo, e o Botafogo acabou sendo derrotado. E mais uma derrota em casa, né? Jogando em casa, alguma coisa acontece ali, né? Porque o time precisa sair para o jogo. Como não tem ainda uma boa formação, ainda está uma equipe ainda que está sendo preparada para o ano que vem, ela não consegue ainda propor o jogo. Ela, quando joga fora, quando ela é atacada, ela contra-ataca melhor. E por isso tem melhor resultado, é uma das principais equipes fora de casa, mas no estádio Newton Santos não consegue. E foi uma derrota no momento ruim, porque o Botafogo podia chegar no G8, ainda pode chegar, mas fica muito mais difícil. E o Internacional aproveitou a única chance que teve e fez o gol, coisas do futebol, e o torcedor, é óbvio que fica chateado, mas é uma equipe em formação. O Flamengo, para ser o Flamengo que é hoje, passou por alguns anos de formação. As grandes equipes passam por alguns anos de formação e a gente tem que procurar entender. É difícil, mas dá para entender. Ô, Luciano, 2 coisinhas. Primeiro, o Internacional diminuiu para 8 pontos a diferença. Palmeiras empatou, mas é muito difícil, faltando 5 rodadas, mas diminuiu de qualquer maneira. Agora, o Mano Menezes, o Inter em segundo, conseguiu fazer um trabalho, e eu particularmente sempre critiquei o trabalho, sempre não, de um tempo para cá, que o Mano não estava bem, que o Mano não acertava nada, que o Mano é isso, o Mano é aquilo, e eu quebrei a cara, porque o Mano está fazendo um excelente trabalho no Internacional, com qualidade e com resultado. E vem de uma sequência aí, eu acho que foi a 11ª, né? O 11º jogo que eles não perdem, o Internacional. E em Costa eu também acho que esse é um campeonato que já está com favas contadas, o Palmeiras vai ser campeão, dificilmente, mesmo tropeçando no jogo de domingo contra o São Paulo, mas eu acho que realmente ressaltar o trabalho que o Mano vem fazendo, até pelo início de temporada do Inter, né, que foi lá eliminado da pré-Libertadores, assim como o Fluminense também, que a gente vai falar, mas tinha uma expectativa e conseguiu se recuperar sob o comando do Mano. Vamos lembrar aí que teve também muito daquela virada contra o Flamengo. Vocês vão lembrar que quando o Dorival assumiu, o time ganhou de 3-1, 3-0, não sei, dentro lá do Beira-Rio. E aí chegou no G4. Acho que muito difícil haver ali uma mobilidade desses times que estão ali. Talvez o Botafogo suba um pouco mais e se beneficie até por conta da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Acho, como o Jorge, o Botafogo está em formação, mas já começou a achar um caminho. Mas realmente o Mano, assim como o Dorival, que eram técnicos contestados, né? Os técnicos brasileiros, mostrando um excelente trabalho nesse Campeonato Brasileiro de 2022. Dá certo. E Mário, você, sobre o Botafogo, 0, Internacional 1, e já projetando, inclusive, o Fluminense e Botafogo de domingo. Esse jogo, inclusive, eu vou comentar pela Nacional, Fluminense e Botafogo. E detalhe, eu acho que o Botafogo, ele já contratou o Tiquinho, que vai ser um jogador utilíssimo, não se iludam, é um jogador que eu vi jogar no Porto, mas ainda faltam algumas peças, e essas peças vão ter que ser ajustadas para o campeonato que vem. Acho até que seria melhor, lógico que financeiramente não é melhor, que o Botafogo vai pegar uma Sul-Americana. Lógico que ele quer pegar a Libertadores porque é dinheiro, mas não sei se vai dar para montar uma equipe para pegar uma Libertadores. Com relação ao Internacional, o Palmeiras ele tem uma tabela melhor do que a do Internacional. Ele está 8 pontos na frente e, curiosamente, o último jogo é Palmeiras e Inter. Curiosamente. Então, de repente,
Enquanto a vida, há esperança. Eu acho que o único que tem ainda uma pequena esperança é o Internacional, o que está a 8 pontos Pouco mais de Palmeiras. 2%, né? Segundo os matemáticos, né? Acho que 2,75% são as chances do Inter de ser campeão. Os matemáticos estão sob quarentena. O problema é que às vezes eles erram, né? Às vezes eles acertam. Mas realmente o Palmeiras não perde. Lembra do tempo do Galo? E o Galo? O Galo ganhou. Agora o Galo perdeu. E o Palmeiras não perde. Quando ele vai mal, ele consegue empatar. Ele consegue impressionante, falar, né? Cara... E o zagueirão perdeu o pênalti lá, o Paraguai. Perdeu um pênalti. Pois é. E o São Paulo foi o Gustavo Scarpa. Foi o Gustavo Scarpa que perdeu o pênalti. Eu troquei o Gustavo. Foi o Scarpa. Era o Paraguai. E olha que o Gustavo Scarpa é um jogador que tem uma regularidade nos jogos impressionante. Seja dando assistência ou fazendo gols. Enfim, e nesse jogo não foi tão bem, né? Ele é um cara que assim, se movimenta e ajuda muito. Nesse jogo não foi e o Palmeiras empatou. Que não foi de todo ruim, né? Pena que ele vai embora. Né? Mas faz embora, parte. Segurar, ficar muito tempo lá. Não dá pra segurar. Que foi embora, não tem quando segurar. O Botafogo perdeu em casa, coisa comum. E o Fluminense ganhou fora de casa, coisa que não acontecia há muito tempo. Com o Avaí fedendo a peixe, já caindo para a segundona. Mas tomou, já, olha só, mas tomou um calorzinho, hein? Eu fiz esse jogo pela Roquete Pinto, o início da partida, o Fluminense tomou um calorzinho, o Fábio teve que trabalhar ali nos 15 primeiros minutos, depois deu uma equilibrada. Mas tomou um calorzinho, teve um toque de bola ali envolvendo a defesa do Fluminense, impressionante como os espaços eram muito comuns na defesa do Fluminense, permitindo o toque de bola. A sorte que o Bissoli não estava numa noite inspirada, o Renato também, que foi um dos que chutaram muito a gol, e o Fábio também sempre muito atento e bem posicionado. Depois o Fluminense controlou. Exatamente. Ô, Lu, deixa eu falar um negócio para você. Você tocou no assunto que eu falei nas minhas lives, que eu faço depois dos jogos do Fluminense, nas minhas redes sociais. Ricardo Mazella, narrador, se o pessoal quiser entrar, fica à vontade. Na página do Facebook. Na página do Facebook, ou no perfil, ou no Instagram. Enfim, eu falei exatamente isso. O Fluminense começou igual, viu, Jorge, com um jogo contra o América Mineiro. Só que a parte do América Mineiro é muito melhor que a do Avaí. E se o Avaí fosse um pouco melhor, o Fluminense começar perdendo também. Você não acha isso? Eu concordo com você. Eu acho que o Fluminense fez uma partida no início muito ruim contra a equipe do Avaí. Depois se equilibrou e conseguiu transformar numa vitória, uma boa vitória de 3-0, um encontro com a vitória e deixando o torcedor com a esperança de uma classificação direta para a Libertadores. Mazella, eu acho que a equipe do Fluminense ela se ressente muito de um banco de reservas que possa suprir necessidades ali na hora do vamos ver. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que vai chegar a Libertadores na fase de grupo com todas essas inconstâncias nesse final de campeonato. Mas eu acho que dá sim para que o Fluminense chegue lá. Ô, Mário, olha só, só para aproveitar o que você vai falar, para não perder o raciocínio, te permito tudo, sem problema. O Jorge falava no lance do banco de reservas, mas o Diniz meteu o Iago de início e foi bem no lugar do Matheus Martins e continua improvisando na esquerda. O Pineda... Agora com o Martinelli, né? E o Cris Silva... Pô, os dois estão completamente fora. E botou o Martinelli todo tortinho e o time ficou torto no início do jogo. Mas fique à vontade. Por favor, só não faça um striptease. O resto fica à vontade. Pois esse é o seguinte, o Fluminense é um milagre do campeonato. 2 milagres. Primeiro, poucos se machucam os seus jogadores. Poucas suspensões por cartões. O elenco exceto o Manuel, né? O Manuel que foi expulso 2 vezes seguidas e o Nino que estava machucado. O Nino já se machucou, já está a segunda vez que ele está fazendo uma transição agora, mas ele já tinha se machucado no início da competição. Mas no campeonato desse é pouco isso. Concorda?
E o Fluminense Concordo. está em quarto lugar. Quarto. Existem algumas Terceiro tá o Flamengo. discrepâncias envolvendo escalação, porque o Diniz tem algumas teimosias, as quais ele não abre mão. Aí Não, do a questão treinador. da lateral esquerda também me incomoda no sentido assim, de um questionamento mesmo. Você contratou 2 jogadores para a posição que não foram baratos, né? Que inclusive houve questionamento por parte da torcida, enfim, dos valores. E aí ele improvisa um cara da frente, que é o Caio Paulista, que às vezes vai bem, que às vezes não vai, e agora ele botou... Eu acho que não foi nem o Martinelli, foi o Calegari, eu acho, se eu não me engano, pela esquerda. Não, foi Calegari. Não, Foi o Calegari, Martinelli. O Martinelli está no meio, no lugar do Nonato. É o Calegari que ele trouxe para a esquerda, em detrimento, o Cris Silva e o Pineda. Entendeu? Pois é. Que não prejudicou, mas que chama a atenção pelo fato de você ter jogadores da posição, assim, que ele pouco utilizou. Hein? É verdade. Bom, dando sequência aqui no Max Esporte, sempre no oferecimento de Rende TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, na reta final. Falar um pouquinho do Vasco, já falamos da briga e tal. Você, Mário, você que cobriu o Vasco muito tempo, conhece tudo de Vasco da Gama, você acha que o Vasco já está classificado ou ainda corre muito risco ou um pequeno risco? Não, classificado não está, porque matematicamente ele tem chance de não entrar. Mas o Sampaio Corrêa e o Criciúma, que é o próximo adversário, são jogos em São Januário. E ele vem vencendo em São Januário, no máximo empatando. Então, eu desde o início do campeonato, eu venho dizendo que o Vasco vai subir. Agora, se não houver um investimento maciço, vai bater e vai voltar. Vai ser o famoso bate e volta. Porque esse time que está lá, não dá para segurar uma Série A. É a minha opinião. Não dá para segurar uma Série A. É muito fraco. O time é fraco. A começar, eu respeito tudo que é profissional. A começar pelo goleiro. É fraco. Agora, para a Série B está dando. Mesmo assim, é um sufoco danado. Um sufoco danado. Os times da Série B, o top da Série A é que nem o Evaristo dizia. Futebol de menino é uma coisa, futebol de homem é outra. Série B é uma coisa, Série A é outra. Vai subir? Eu acho que vai subir. Mas se não reforçar com peças importantes... Hoje eu ouvi um papo, por que não traz o Felipe Coutinho? Mas para trazer tem que ter dinheiro também, né? Esse é o problema. É verdade. Tá certo, então. O que vai acontecer agora é o término do segundo bloco. Já já a gente vem com a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, tudo no plural, sem comer o FC, e vamos em frente ao oferecimento de Rende TV e também de Bye Bye Lixo, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, com a resenha raiz da televisão brasileira. Lembrando, mais uma vez, mais de 3 anos no ar, se você perdeu algum programa, vai no YouTube e procure Max Sport TV Max, você tem todos os programas lá, desde o primeiro até o de hoje. Estamos no meio do ano, hein? No meio do mês, acabando o ano. Tudo passa rápido. Eu filosofando aqui, a vida realmente passa muito rápido. Sempre no oferecimento de Rende TV. Comprar para quê? Aluga é muito, muito melhor. Rende TV. É isso aí, garoto. Isso aí, garoto. Vamos em frente, meu querido Matheus, o filho da dona Célia. Isso aí, Mateuzinho. Olha só, falamos de Fluminense, Flamengo, Vasco, violência, fisiculturismo, games, falamos 1000 coisas. A pauta está bem recheada e espero que você esteja gostando do programa. E vamos continuar. E antes de falarmos de Flamengo e Corinthians, decisão da Copa do Brasil, o último jogo acontecerá amanhã, 9h45, no Maracanã, eu queria dar um destaque em relação à Bola de Ouro, que é um troféu bem bacana, badalado no mundo inteiro, que, engraçado, não é da FIFA, é patrocinado, foi criado por uma revista de esportes, a France Football,
que há muitos e muitos anos, quando começou, só dava para jogador europeu. Depois ela passou a dar para jogadores de qualquer nacionalidade que jogam na Europa. E agora, para qualquer jogador que se destaque no mundo, pode ser apontado como vencedor da Bola de Ouro. Logicamente, como o dinheiro, os principais jogadores estão na Europa, o jogador europeu, alguém que está na Europa, acaba ganhando. E foi o que aconteceu pela primeira vez com o Benzema, do Real Madrid, ganhando a sua primeira Bola de Ouro. O segundo colocado, hoje está no Bayern de Munique, para não falar o nome errado, o Sadio Mané, que era do Liverpool, ganhou quando estava no Liverpool. O segundo colocado, o terceiro, o De Bruyne, que joga no Manchester City. E o oitavo, o melhor classificado brasileiro, foi o oitavo lugar, foi o Vini Júnior, do Real Madrid. Eu, com a minha pronúncia enrolada, bota a galera na tela aí. Mateuzinho, filho da dona Célia. Alô, Celinha, alô, Mateuzinho. Depois que hoje o Paulo César não pôde participar, com aquela pronúncia perfeita, Jorge, Luciano e Mário, eu com o meu inglês, rocambolesco, francês, aí é complicado. Fico até com vergonha quando tendo o Paulo César Oliveira e de repente tem que falar. Como é que ele fala, Lu? O De Bruyne? Que não é De Bruyne? Como é que é? De Bruyne. Eu acho que é De Bruyne. De Bruyne. Ele que não nos ouça. É De Bruyne. De Bruyne. Vamos no De Bruyne mesmo, no português. Eu tenho a mania de aportuguesar tudo, porque lá fora eles não estão muito preocupados em falar a nossa pronúncia corretamente. Fala do jeito deles, então a gente fala também do jeito que eles querem. Fala, Mário. Não, primeiro que em Portugal se fala Moscou, não fala Moscou. E eles é que estão certos, nós é que estamos errados. Porque eles é Moscou. Moscou, não é Moscou. Certo? Porque a língua portuguesa impera e bota Moscou lá. Mas tudo bem. Com relação ao De Bruyne, eu achei uma injustiça com o Vini Júnior. O Vini Júnior merecia ter uma posição melhor. O time do Manchester City ganhou como melhor time, criaram um prêmio Sócrates, né? E o Sadio Mané ganhou o prêmio, porque ele faz um trabalho fantástico no seu país, certo? No Senegal. Social. É um cara extremamente... extremamente social. É um cara que não tem carrão, certo? Ganha muito dinheiro, mas é uma pessoa fora da curva. Fantástico. Agora, eu acho, repito, muito bem entregue ao Benzema, certo? Fez uma homenagem bonita ao Ronaldo Fenômeno, dizendo que para ele ficaria no banco, arranhando um inglês meio estranho e tal, o francês. E uma imagem linda da cidade de Paris, ali é Châtelet, perto do Rio Sena. Agora, vou repetir, vou dar uma acabadinha. O Vinícius merecia, não sei se a Luciana e o Jorge, uma posição melhor. Pelo que está fazendo, eu acho que ele merecia uma posição melhor. Com certeza, Mário. E foi dele o gol do título da Champions League para o Real Madrid. Não tinha como ele não estar, pelo menos, entre os 5. Eu acho que ele poderia... Assim, o top 3, para mim, seria o ideal, mas se ele tivesse entre os 5, seria menos pior. O oitavo eu achei muito ruim pelo que ele fez na temporada, principalmente na final. Ele fez o gol da final, ele desequilibrou. E digo mais, algumas pessoas podem até me criticar. Eu tô achando que o Brasil leva essa Copa e ele vai ter um papel fundamental nesse título. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que ele foi muito bem colocado em oitavo lugar. Ele poderia chegar entre os 5 primeiros. A oitava colocação para ele é uma excelente colocação. Ele pode chegar mais, pode se transformar no melhor jogador da Copa do Mundo, amadureceu bastante, é um grande jogador. Não vejo injustiça nesse oitavo lugar. Eu vejo como um grande prêmio. E outros brasileiros também se classificaram, como é o caso do Fabinho e do Casimiro, né, que também estiveram. Agora, impressiona ficarem de fora, né, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, ficarem assim fora das 30 primeiras colocações. Me impressiona um pouco isso. O que me impressionou mais, sabe o que foi? Foi a cara mal-humorada do Mbappé. A gente sabe que parisiense é meio mal-humorado, com raras e meritórias. O parisiense ele não gosta de turista. E a França vive do turista.
Mas é curioso isso, os caras não gostam. Mas o Mbappé está se criando uma história em torno dele, a cara algo dele, que ele não está deu um muito sorriso. ruim, né? E a moça que estava lá dentro, não sei se era namorada, noiva, fidelzata, né? Eu não sei se era. A mulher também não deu um sorriso sequer, até com um vestido bonito, azul. Tudo bem. Agora, ele não deu um sorriso. Ele toda hora mas você tem razão. botava a câmera nele. Não deu um sorriso. O Mbappé, ele é mala. Né? Ele é mala. É mala? Ele está se saindo uma mala sem alça, né? E sem alça, né? Porque é chato demais, tá muito chato. Eu fui botar um casaco, estava frio, eu botei um casaco, eu sou grande, um casaco maior do que eu, e o casaco pegou naqueles cinzeiros. Lembra do cinzeiro da Silvio Santos? Lembra? Sim. Tinha nos bares. O cinzeiro voou longe e quebrou. O cara não veio atrás de mim para eu pagar o cinzeiro e eu tinha gasto uma grana, porque lá é barato. Aí eu vou, já comprou a página, e vida que segue. Agora, gostei da do Jorge. Mbappé é mala. Tá certo, então. É mala. E o Jorge levantou. O Messi e o Cristiano já ganharam tudo de 2005 para cá. Ganharam tudo. Não, sim, mas já estão com uma idadezinha. Concordo. Fala, mas já estão com uma idadezinha avançada, Jorge, quer dizer isso. E passou. Não. Agora, o Neymar, que está com 28, não podia estar na relação. Se o Neymar se dedicar a jogar bola, que espero que se dedique, talvez ele melhore. Se ficar preocupado só com redes sociais, fazer muito anúncio, dinheiro já não é mais o foco dele, eu acho que o foco do Neymar poderia ser a bola, porque dinheiro ele vai ter até para os tataranetos dele. Então, poderia mudar isso aí. Lu, para de mexer no telefone, Lu, por favor, Lu. Por favor, não mexa. É outra mala também mexer no telefone. A Mbappé mala da Luciana aqui. Fala, oi. O Neymar, nem que ele jogue fora, ele não vai conseguir ficar duro. Ele não vai conseguir ficar verdade, duro. Duro tô eu, meu amigo. Duro tô eu. Olha, já que vocês falam... Mário, já que você falou no Neymar, o Neymar está passando agora por um processo, um julgamento muito sério. Ele até foi dispensado de estar presente. Ele foi, mas foi dispensado. Porque a transferência dele, que aconteceu do Santos para a Europa, em Barcelona, em 2013, isso está dando muita confusão, porque parece uma sonegação muito grande envolvendo o nome dele. E isso pode complicar. Se vier uma condenação dele, pode, inclusive, ameaçá-lo na Copa do Mundo, hein? Vamos ver. Lembrando que lá fora não é o Brasil em que você consegue, né, articular e não responder por processos dessa magnitude. Lá, pelo contrário, esse tipo de processo pega e pega muito. Lembrar da cantora Shakira, ex-mulher lá do jogador do Piqué, né? E que está respondendo na Espanha por questões de sonegação de impostos e pode, inclusive, ser presa. Lá não é brincadeira. Embora o juiz com o Neymar tenha feito até uma brincadeirinha, falando, eu gosto de futebol, e ele ontem estava jogando, né? Ontem, se referindo ao domingo, no caso. Então, assim, não é brincadeira. Não é brincadeira. Vamos ver. Tá bom. Vamos ver. O que não é brincadeira também é o jogo de amanhã, envolvendo Flamengo e Corinthians, primeiro jogo 0-0. E o Mário colocou o programa na sua primeira participação no programa, no seu destaque, falou o que aconteceu do Corinthians não jogar contra o Cuiabá. Mário, começamos por aí. Não, o jogo era contra o Goiás. Né? Goiás, Cuiabá. É tudo verde, tudo verde. Agora, tem umas coisas no futebol que a gente fica besta, como dizem os mineiros, besta. Pô, então porque não tem torcida no Corinthians, no campo não vai ter jogo? Que isso? E o presidente do Corinthians, seu Monteiro Alves, que é filho do outro, disse, o Corinthians não joga se a torcida não tiver. Que negócio é esse, gente? E o tribunal embarca e adia o jogo. Agora, Flamengo, o presidente Landim, às vezes tem uma empáfia que pode preocupar. Eu passei a ficar preocupado. Todo mundo sabe que eu sou Flamengo. E o Rio é o Flamengo na Copa do Brasil, como diria o Terry Menezes. Eu passei, não é, Marcelo? Ou não é? É, né? Claro. Eu fiquei preocupado. Por quê? Primeiro que é Hilton, aquele de Goiás.
É complicado, porque o Kraus é outro complicado da vida. E, de repente, mas o Corinthians ia poupar. Mas e daí? Você não botou o time para jogar? E no jogo passado o Corinthians não poupou. Você não podia tomar uma atitude dessa, que é, no mínimo, antiética. Eu passei a ficar preocupado com a arbitragem de amanhã. Eu passei a ficar preocupado. Você, Lu, tá não preocupado? É chororô, não, hein? Não é chororô, não. Hein? Olha, eu acho que isso é fruto, infelizmente, da desorganização do futebol brasileiro. Acho que isso acontece. Mais uma vez, a gente vai voltar no início da nossa discussão, a questão de punições claras, critérios claros. Isso, inclusive, incide na questão da arbitragem. No primeiro jogo lá em São Paulo, teve aquele pênalti, aquele suposto pênalti. Eu achei que não foi por conta da ação do Léo Pereira, né? Só que aí o VAR libera um áudio dizendo que bateu na barriga, mas não bateu, gente, pelo amor de Deus. A bola não bate na barriga. Só que a ação do Léo Pereira não é uma ação de bloqueio de bola, pelo contrário, ele está no embate com o jogador. E aí a mão dele, ele inclusive tenta puxar a mão, está numa coisa natural. Isso, né? Uma coisa natural não, ele está no seu, como é que se fala? No seu posto natural, enfim. Mas acho que o que falta é uma questão de critério, de organização, que acaba levando a gente a fazer essas ilações que o Mário tem falado, apesar do que o Corinthians, o time titular, não tinha viajado mesmo, não. O time titular do Corinthians não viajou, não. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vou dizer uma coisa a vocês. Vou dizer uma coisa a vocês. Fala. Não, vai, Mário, vai você. Olha só. No jogo do Flamengo, olha o raio do critério. No jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, o jogador do Flamengo entrou e foi empurrado dentro da área. O juiz disse que não foi pênalti, não deu. O VAR também não se manifestou. Na jogada subsequente, houve um lance igual e ele deu a falta. Bola, cadê o critério? Cadê o critério? Não, mas exatamente isso. Não, o Mário está certo, eu concordo com o critério. Eu acho, diferentemente da Luciana, que foi pênalti claríssimo, eu acho. Mas eu concordo com o Mário que é a questão do critério. Ele tem toda a razão. Em outros jogos, nós já vimos situações semelhantes, né, que o árbitro marca a penalidade máxima, entendeu? Agora, esse jogo, né, esse jogo de amanhã, diante do Corinthians, o Flamengo é favorito na partida. Não quer dizer que vai levar o título, mas é favorito. Tem que ter uma equipe muito melhor. Agora, o primeiro jogo mostrou um Corinthians um pouco mais encorpado do que foi no jogo da Libertadores. Então, isso tudo, né, o tempo, né, se por acaso acontece um gol, complica um pouco mais. Agora, o Flamengo é favorito em todas as competições que ele vai disputar agora, que é a Libertadores e a Copa do Brasil. Não resta disso. Agora, o futebol tem detalhes, né? Então tem que se preocupar com isso. E a arbitragem também. Essa questão que aconteceu lá, que eu acho que não vai influenciar no jogo em si, porque o time do Corinthians não foi, os titulares, mas cria um clima, né? Eu, inclusive, na segunda-feira, tive uma exclusiva do Marcos Braz. O Marcos Braz deu uma exclusiva para o painel da Rádio Roquete Pinto no Palácio Guanabara, falando muito mal dessa questão do adiamento do jogo do Corinthians. Então, pegando para valer ali, né, nessa questão. E isso foi um ponto que certamente o Flamengo vai usar isso no vestiário, vai falar dessa coisa, vai mobilizar os jogadores para isso. Vira arma no final da história. Eu acho que assim, a questão do jogo Corinthians, assim, me assustou foi o Corinthians ter recuado depois daquela primeira bola do Gabigol antes do 1 minuto, e também daquela entrada criminosa do Fagner no Pedro, que não deram nada, né? E aí o Gil foi ali, porque o Pedro estava fazendo o que queria com o Fagner, e aí o Gil conseguiu segurar o Pedro. Então, acho que o Flamengo foi muito mais time, me assustou o Corinthians, assim, claro, bem diferente da Libertadores, o Corinthians, assim, pouco saiu. O Flamengo controlou o jogo de uma tal forma que, assim, nos seus erros, é óbvio, faz por um contra-ataque, teve 2 grandes chances, o Corinthians, e não fez, né? Uma porque o próprio Santos depois conseguiu se recuperar, e depois o Thiago Maia que tirou.
Mas não acho o Corinthians assim, me assustou o Corinthians numa final não ir propor o jogo, não ir para cima do Flamengo, mesmo sabendo da dificuldade que seria. Assim, se eu não vou projetar o jogo de amanhã. Nós estamos falando do que já foi. E para amanhã, o que vocês pensam, o que vocês esperam? É isso que eu acho que deveria abordar aqui. Eu acho, me permitam, que o Flamengo, concordo com o Jorge, acho que o Flamengo é favorito, tem mais time e principalmente tem mais banco. Porque tem um jogador, por exemplo, que o Flamengo está ganhando ele. Ele tá subindo gradativamente. Que jogo é coisa, treino é treino. Eu me refiro ao Everton Cebolinha. Até porque o Arrascaeta não está no vigor da forma física. Tem um outro jogador que está subindo, que é o Marinho. Tem uma zaga reserva que é tão boa quanto a zaga titular. Impressionante o Fabrício Bruno. Tem um lateral que está subindo. Então o Flamengo, no meu entendimento, é favorito. E já que quem fica em cima do muro cai do muro, 1-0 Flamengo, gol de Pedro. Já botei até meu palpite. Mazela, só para complementar o que o Mário falou, eu acho que a questão do banco é fundamental. Agora, eu acho que o Dorival, nesse jogo, ele tirou os seus principais jogadores. O Arrascaeta tem um problema no pubis que não permite que ele jogue a partida inteira. Ele tem que tomar algum analgésico, alguma coisa para poder jogar. Isso é preocupante para o Flamengo. Inclusive, ele botou zagueiros no lugar para segurar o 0-0, que estava de bom tamanho naquela hora, era 30 e poucos minutos do segundo tempo, né? E para essa projeção, para esse jogo, como você pediu, eu acho que o Flamengo tem todas as possibilidades de se sagrar campeão. Mário, mas semana que vem as Copas que eu ouvi, 62, o bicampeonato. 62, Jorginho, 62. que no domingo, que vença o melhor, Fluminense ou Botafogo, você vai dizer que tomara que seja o Botafogo, eu vou dizer que tomara que seja o Fluminense. Fala, Jorge. Não, só para finalizar, quero parabenizar o Mário, né? Porque o Mário é uma enciclopédia mesmo, né? Eu fico ouvindo o Mário, né? Eu não tive a oportunidade de assistir a Copa de 58, nem 62, que eu era muito pequeno, mas eu fico sempre super legal. Eu quero aproveitar e mandar um beijo carinhoso para o meu neto, Antônio, que está sempre ligado aqui acompanhando Flamengo, também. Valeu. Ele é Flamengo. É Flamengo. Antônio, o avô é incompetente, mas o Antônio é uma espoleta que eu vou te contar. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas você não, você é competente, teu neto é tricolor, graças a Deus, alguém nessa família. O outro é Vasco. O outro é Vasco. Você é Vasco. A gente não sabe fazer dever, a gente não sabe fazer dever de casa. Valeu. Valeu, gente. Beijo, Lu, beijo. Tchau. Mário, beijo. Jorge, obrigado, Mateuzinho, um beijo para Célia e obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência. Saudações tricolores, rubro-negras e vascaínas. Saudações, semana que vem, encontro marcado, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite. Se você deixar, eu acabo o programa, seu Mário Silva. Senão, a gente não consegue acabar o programa. Ótima semana. Tchau, Rio. Corre pra Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com